Brasil, presença ilustre nesse programa. Hoje teremos aqui ele, diretamente dos Estados Unidos, ele que é o nosso companheiro aqui da Jovem Pan, ele é colunista, ele conversa aqui no Jornal da Manhã, aqui na programação da Panflix e da Jovem Pan. Paulo Figueiredo está aqui com a gente, sempre com essa conexão boa, barba sempre aparada. Ah, claro. 12G, ele já tem. Vamos começar o quê? Com a chapa tênis? Chapa ou não? tênis, Você tem... cara. Você quer o quê? Quer falar dos Estados Unidos? Um pouquinho só. Então vai lá. Tá pegando fogo lá. Manda bala. Paulo, eu queria que você nos atualizasse aqui no Brasil, a questão que é a seguinte. Independentemente do fato que o Biden... Tudo bem que cada presidente, quando inicia o mandato, tem uma espécie de lua de mel de 6 meses. E ainda mais o Biden tendo maioria bicameral, ele está passando a boiada em todas as fantasias da ala progressista que estão começando a ver a luz do dia para valer de forma legislativa, de fato. Mas ainda assim, cara, ele retém uma popularidade imensamente alta, inclusive com republicanos, o que, de certa forma, surpreende. Ao que você atribui isso? É o que você falou, a lua de mel do Joe Biden, e é o fato dele, apesar dele estar passando várias medidas legislativas, você não tem nenhuma mudança ainda que entrou em vigor significativa, né? O que você está vendo hoje nos Estados Unidos, apesar deles estarem passando as coisas na Câmara, no Senado as coisas estão um pouquinho emperradas. Então, o plano de infraestrutura dele não foi para frente como deveria ir, a mesma coisa com o aumento de impostos, não houve nenhuma reforma imigratória como ele prometeu, as legislações de arma também não passaram, a reforma eleitoral também não passou. Então, no final das contas, se você parar para pensar, o que você tem é muito mais uma expectativa de piora do que uma piora real dos fatos. E hoje o problema maior que ele enfrenta aqui, do ponto de vista prático, além do coronavírus, que ainda é um problema grande nos Estados Unidos, claro, é a crise migratória, né? Essa crise migratória, e agora, nos últimos dias, por causa do julgamento do policial Eric Chauvin, você está tendo agora a questão dos protestos que voltaram, os protestos raciais que voltaram a eclodir pelo país com, de novo, muito saque, muita depredação. E uma expectativa seria que uma eleição do Biden iria acabar com essa tensão racial, né? Mas, como a gente sabe... Expectativa de quem, né? Exatamente. Ô, Paulinho, você acha que essa vai ser a grande treta dele? Porque a treta é a seguinte, né? Que tem o afro-americano, né? Que não tem lá uma vida muito boa. Aí apareceu nessa eleição ele falando dos Browns, né? Que são os latinos. Que ele abre para os latinos, vou abrir para os latinos. E agora os afro-americanos estão reivindicando em cima dele. Então, quer dizer, é complicada essa equação aí para o cara resolver, né? É uma treta. Eu diria que o problema todo, eu sempre falo isso, é o tema lá do curso que eu tinha aberto. O Joe Biden, ele não é uma doença propriamente dita, ele é um sintoma de uma doença. A sociedade americana, ela passou por transformações profundas e severas nos últimos 15 anos. É uma sociedade que nunca teve um perfil de esquerda muito grande e que passou por um processo de radicalização de esquerda gigantesco. E isso se reflete em diversas naturezas, né? Quando eu falei, o nome do meu curso vai ser O Fim da América, muitas pessoas falaram assim, você está dizendo que os Estados Unidos vão acabar? Eu estou falando, não, eu estou dizendo que os Estados Unidos já acabaram da forma como nós conhecíamos. Era um país que 90 e poucos % da população eram cristãos. Hoje esse número é perto de 50%. Era um país que as universidades eram respeitadíssimas e não tinham tanta polarização ideológica. Hoje é um país com com as universidades completamente dominadas pela esquerda. Hollywood, por exemplo, fazia filmes pró-Estados Unidos, filmes patriotas, etc. Hoje Hollywood só faz filmes de ódio aos Estados Unidos. Hollywood foi comprada pela China, um país que a imprensa teve viés, mas nunca a imprensa chegou no ponto onde a gente vive hoje, a ponto de eu dizer que o jornalismo profissional morreu primeiro nos Estados Unidos para depois morrer no Brasil. Então, o país passou por transformações sociais muito profundas. Muito profundas. Os americanos estão ficando cada vez mais parecidos com os europeus. E isso torna o que fez dos Estados Unidos excepcional está desaparecendo. Então, a sociedade precisa lidar com esses conflitos. O fato de, com fraude, sem fraude, Joe Biden ter tido a votação que teve, né? Mesmo das pessoas vivas que votaram no Joe Biden, uma votação muito impressionante. E com as propostas que o Joe Biden tem, que jamais seriam sequer discutidas nos Estados Unidos de outras épocas.
Então, o país mudou muito. Esse é o país que eu escolhi para mim, é o país das minhas filhas. É uma nação que é admirável pelo mundo inteiro, mas que eu tenho que reconhecer que não é a mesma nação que era. Eu não estou falando de 50 anos atrás, não. Eu estou falando de 10, 15 anos atrás. O processo de radicalização dos Estados Unidos começou muito fortemente com o governo do Obama. Ô Paulo, antes da gente sair do quadro Casa Branca aqui, eu queria só que você falasse Saudade, pra gente... Por mim, ficava até amanhã, mas tudo bem. Apresenta aí pra nossa clientela maravilhosa o seu governador, Ron DeSantis. Anotem esse nome, Ron DeSantis, que está realmente tendo um baita protagonismo nesse momento. E por quê? Por que ele está se saindo tão bem? Rapaz, isso é uma coisa, das grandes felicidades de eu estar na Flórida, né? A Flórida se tornou a fortaleza dos republicanos e dos valores americanos conservadores dentro dos Estados Unidos. O Texas sempre foram, mas a Flórida começou a despontar muito. O Ron DeSantis ganhou as eleições por 0 ponto qualquer coisinha do candidato democrata que se chamava Andrew Gillum, que alguns meses depois da eleição, a pessoa que quase foi governador, o nosso candidato do Partido Democrata quase foi governador da Flórida, foi encontrado com uma overdose, se eu não me engano, de heroína ou metanfetamina numa suruba gay. Isso não é uma piada. Não é uma mentira, não é uma piada. Tá? As fotos estão na internet, ele foi encontrado, as fotos dele pelado, com overdose, vomitado, circulam na internet. Então, esse cara quase foi o governador da Flórida, por muito pouco não foi, e foi esse cara, o Ron DeSantis, que é um veterano de guerra americano, que foi inventado pelo Donald Trump. E logo no início ele adotou uma postura muito diferente dos outros governadores. Sempre foi muito mais combativo, muito alinhado com o Donald Trump. E quando começou a epidemia do coronavírus, ele, que é um leitor ávido de publicações científicas, de jornais, de livros, etc., logo no início ele adotou uma postura muito diferente, por exemplo, do governador de Nova York. Por exemplo, num caso que ficou muito icônico, em Nova York, eles obrigaram os asilos a aceitarem pessoas que estavam com coronavírus, para elas não irem para os hospitais, mandaram. Você imagina o nível de imbecilidade que você precisa ter para pegar uma pessoa doente, com uma doença que mata os velhinhos, e mandar ele para um asilo repleto de velhinhos. Então foi uma chacina em Nova York, essa é a principal razão por trás do número de mortes de Nova York ser exponencialmente o maior do país. Os asilos foram dizimados pela população. Isso sim dá para chamar quase que de genocídio, porque não acredito que tenha sido intencional, mas de fato a consequência foi muito nociva. E o Ron DeSantis, e Nova York entrou numa política de lockdown muito severa, talvez junto com a Califórnia, política de lockdown mais severa do Brasil e dos Estados Unidos, perdão. E aqui no sul da Flórida, o governador, esse Ron DeSantis, adotou uma postura completamente diferente. Ele isolou as populações idosas, deu uma priorização no sistema de saúde para elas, manteve eles bastante isolados e, apesar dele ter adotado aqui uma espécie de lockdown durante algumas semanas, rapidamente esse lockdown acabou. Ele começou começou mais ou menos em abril e em junho ele já estava terminado. Em julho você já não tinha mais nenhum resquício de lockdown e, por exemplo, em agosto as aulas começaram em quase todo o estado. E, no entanto, a Flórida não teve uma explosão de casos como prometeram que ia ter. Já teve evento de Super Bowl aqui, o maior evento esportivo dos Estados Unidos. Você teve Réveillon, você teve festas, você teve Spring Break, você teve tudo. E o número de casos na Flórida, ao contrário do que prometiam os médicos e tal, o doutor Antônio Fausto, não aconteceram. O velhinho. Velhinho tá impossível. Ele tá impossível. Ele agora foi pego mais uma vez mentindo para a população, né? E ele admite, é engraçado. O doutor Antônio Fausto é engraçado pelo seguinte: ele admite que ele mente para a população. É isso mesmo. Ele fala, não, eu falo para a população o que eu quero que eles façam. Então ele controla a opinião pública. Eu acho engraçado que no Brasil chamam os eleitores do Bolsonaro de gado, né? Eu falo, pô, que coisa mais tratamento de gado do que você ter o epidemiologista mais importante do país dizendo não, eu minto para a opinião pública porque senão eles não fazem o que eu acho que eles têm que fazer. Que loucura. Ô Paulo, você tinha citado aí o Projeto Veritas da CNN, eu vi no seu Twitter que saiu o último vídeo e você fala que aí as pessoas vão entender o que é o fim do jornalismo. Primeiro, eu queria que você explicasse o que é o Projeto Veritas e o que é esse último vídeo que saiu.
O Projeto Veritas, ele é um projeto que começou com um cara chamado James O'Keefe, que é um obstinado, é uma figura que eu conheço pessoalmente. O cara é um workaholic, mas é um gênio. E ele começou a fazer uma coisa que era o normal do jornalismo antigamente. O jornalismo que eu cresci vendo, né? Jornalismo investigativo. Eu estava revendo outro dia, eu vi um episódio daquela série Lois and Clark do Superman, que foi uma série que eu cresci assistindo e falei, pô, era por isso que eu queria ser jornalista. Porque os jornalistas investigavam as coisas. O Veritas faz isso, ele faz esse velho jornalismo, ele investiga, usa câmeras escondidas. E já botou uma série, publicou uma série de reportagens, desmascarou escândalos de corrupção gigantescos dentro de empresas, dentro de governo, dentro de tudo. Mas dentro do Facebook, dentro do Twitter, eles têm uma série bacana mostrando o viés das grandes companhias de tecnologia, o viés político, de como eles influenciam o que você assiste em direção à ideologia deles, como as grandes empresas de tecnologia são de esquerda, de forma indiscutível, porque eles filmam os executivos conversando a esse respeito. Dessa vez, eles pegaram executivos da CNN, como o Emílio disse bem na semana passada e fala sempre, mídia pica, né? Eles pegaram os executivos da CNN admitindo que eles estavam manipulando a opinião pública para votarem no Joe Biden, para tirarem o Donald Trump da Casa Branca. Então, é o jornalismo sacerdotal. Isso está acontecendo no Brasil também. Se pegassem uma câmera escondida e filmassem a redação do Jornal Globo, da Folha de São Paulo, ou de qualquer um do tipo, você veria essas conversas. Eu sei porque eu tenho amigos nas redações desses jornais. É escancarado, é aberto. Ninguém esconde que eles entendem que eles têm uma missão sacerdotal. E aí a gente pode entrar na filosofia, no Foucault, nas ordens do discurso do Foucault, de quais são as raízes disso. Mas eles têm a missão sacerdotal de manipular a opinião pública, manipular os discursos da opinião pública, porque senão o público é burro demais. Num certo sentido, é o que o Anthony Fauci faz, né? É a mesma coisa. Manipular a opinião pública para que eles façam o que é melhor para o país, o que eles entendem que é o melhor para o país. De um modo geral, basta dizer o seguinte, você que está em casa é burro demais para tomar suas próprias decisões, então essas pessoas que são mais inteligentes precisam manipular você para você fazer o que é certo. Claro que o que é certo é o que eles acham que é certo. Ô, Paulo... Muito bem, mas eu acho que se o cara se posiciona, beleza. Sim. Né? Claro, exatamente, abertamente. É como um político. O político, ele pode mentir à vontade. Sim. Você vai escolher um ou outro. Você que tem o livre. Agora, se o cara vai falar, vou trazer para vocês a verdade, aí já é outra conversa, né? Ó. E é onde separar o fato da opinião, Emílio. Opinião. Eu citei aqui vários fatos e, no entanto, o ouvinte da Jovem Pan sabe qual é a minha opinião. Então, a gente, por exemplo, tava aí a Kalina. Eu não sei por que vocês tiram a Kalina quando eu entro no ar, é uma reivindicação. Melhor coisa antiga, que você faz. Você não debater com ela. E... Deixar ela. Eu acho que é o Morgado que tira para Deixar ela. O Morgado chaveca muito. Deixar ela. Deixa eu trazer o assunto que o Emílio estava falando. E aí, você quer completar a Kalina que você estava falando ou não? Não. Só... Deixa ela no ar. Agora eu tô fazendo pelo menos o Jornal da Manhã com ela. Deixa ela aí para fazer as perguntas. Eu estava falando o seguinte. Vai embora. A gente faz o Jornal da Manhã. Por que o Jornal da Manhã é um dos melhores jornais do Brasil? Porque você tem as notícias, que são lidas como notícias, e aí entram os comentaristas para darem as opiniões da notícia. Então, separação entre notícia e opinião. E é assim que era para ser o jornalismo. Boa. A gente estava falando chapa tênis e trazer um assunto dos Estados Unidos, que eu não sei se é uma chacota, mas o The Rock falou que vai ser presidente. E aí tem os outsiders agora aqui, Danilo Gentili. É um movimento global. George Clooney lá também tá falando. Tem um humorista também, como chama o humorista que foi... Qual deles? Tem muitos. Humorista lá na Europa. Bulgária, Ucrânia... Isso, a gente está vendo esse movimento. O próprio Donald Trump é um outsider. O que você acha desse movimento? Se é um risco, se vale a pena, se precisa ter uma renovação carismática ou você é contra? Bem-humorado. Não, de verdade, não dá para você isolar. O fato do cara ser um outsider não é uma qualificação por si só. Então, o sujeito pode ser um humorista e pode ser um humorista brilhante e conhecer política e ter boas soluções e ter pensado o Brasil e ter boas propostas para o Brasil, ou o sujeito pode não ser, pode ser só um humorista que se acha capaz de governar o Brasil e no final isso dá sempre isso tem uma imensa probabilidade de dar uma cagada. No caso do Donald Trump, quando você analisa as qualificações dele, você não está falando assim, é um cara que
era apresentador de televisão, como a mídia tentou qualificar o cara. Não, é um cara que tinha 40 anos de experiência, talvez até mais, no mercado, num dos mercados mais difíceis do mundo, que é o mercado imobiliário de Nova York. Experiências no mundo inteiro, inclusive no Brasil, experiências como homem de negócios no mundo inteiro, um dos melhores negociadores do mundo, um homem que teve negócios na área de aviação, a cassino, a mercado imobiliário. Então, um cara que era muito... e que conhecia os problemas dos Estados Unidos. Por isso, ele era um bom outsider. Podia ser ruim. O que eu acho que tem um fenômeno por trás disso, o que eu acho que vale a pena as pessoas pensarem a respeito é o seguinte: por que as pessoas estão procurando outsiders? Por que as pessoas não querem mais os quadros da política? E eu acho que tem a ver com aquilo que a gente conversou na semana passada, naquela nota promissória que eu digo que a credibilidade que se você mente à vontade, como o Emílio estava dizendo, os políticos a gente sabe que vão mentir, aí você olha e fala assim, eu não quero nada com político, eu quero as pessoas de fora da política. Boa. Então a pergunta que eu acho que deve ser primeiro, por que a sociedade não confia mais nos seus políticos e está procurando pessoas cada vez mais de fora da política? E segundo, por que a política tem atraído pessoas tão ruins? Porque a qualidade das pessoas que estão sendo atraídas pela política é tão ruim. Não era assim. Eu vou te dizer, assim. Nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos foram fundados, e no Texas ainda é assim, tá? Os políticos, eles não eram políticos, por exemplo, de carreira de tempo integral. Você tinha um Congresso, o Congresso era convocado, as pessoas eram padeiro, leiteiro, advogado, o que quer que seja. Eles tinham as suas profissões, eles eram convocados e aí eles deixavam as suas comunidades, nas quais eles viviam, faziam parte, e iam para lá para o Congresso, votavam o pacote de leis e voltavam para suas casas. Na legislatura do Texas ainda é assim até hoje. Até hoje. Então, pô, que maravilha se em vez da gente ter um monte de deputado federal e estadual que ficam lá fingindo que trabalham de terça a quinta em Brasília, aprovando moção de apoio a não sei lá das quantas, um monte de projeto de lei inútil. Que maravilha se a gente tivesse pessoas que têm as suas próprias profissões. Isso é um sonho, né? É uma coisa utópica. Mas que maravilha seriam se elas têm as suas próprias profissões e elas de vez em quando são convocadas lá para votar as ordens do dia, as leis que têm que serem para serem votadas, e no final eles voltam para casa. Eu duvido que ia ter fique em casa. Eu duvido que se o sujeito tivesse o comércio dele, que ele precisa sobreviver, eu duvido que ele estivesse fechando São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, o que quer que seja. Então, Paulinho... Essa desconexão é muito simbólica. Eu estava pensando com os meus botões outro dia. Bonito. Né? Eu penso, mas às vezes eu penso merda também, mas tudo bem. Você pode pensar também. Merda e falar merda. Mas você sabe que eu estava pensando? Por exemplo, você pega Estados Unidos, né? Porra, é a maior democracia, né? Porra, tá meio zoado. Ficou muito grande e a gente, como indivíduo, acabou perdendo a força. Então você sempre se sente muito inseguro em relação a isso. Porque tudo ele dá, aí você fica esperando o cara falar se você vai sair ou você não pode, você tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Eu acho que a gente acabou se enfraquecendo como indivíduo no meio de tudo isso, né? No meio dessa história, a gente foi se enfraquecendo e aí você fica fraquinho, você fica com medo de sair na rua. Exatamente. Aí você fala, meu Deus, e agora quem vai cuidar de mim? Agora não sei por quê. É por isso, Emílio. Não sei por que aconteceu isso. É por isso, Emílio, que eu te digo. Não, só um segundo, Paulo. É por isso que achei até uma jogada de marketing bem colocada pela equipe do Biden, né, pelo ministeriado dele, que o Trump definia a América em primeiro lugar. E agora o ministeriado do Biden está tentando emplacar americanos em primeiro lugar, que é um eufemismo para o Estado paternalista, provendo todas as benesses e aumentando o controle sobre o cidadão. É por aí, Paulo? É por aí. É uma jogada de marketing, né? Porque quando você fala América em primeiro lugar, o que é a América senão os americanos, né? É a mesma coisa, mas é uma maneira de você diferenciar as coisas. Respondendo a pergunta do Emílio tem um cara aqui que o André gosta muito também, que se chama, um jornalista que morreu, chamado Andrew Breitbart. Ele dizia o seguinte, a frase em inglês é o seguinte, a tradução é: a política, ela é a foz do rio, ela é o final da corrente.
da cultura. Então, a cultura é a nascente do rio e a política é a foz do rio. Então, nós perdemos a noção cultural dos nossos direitos, dos nossos valores, dessa noção de indivíduo, de coisas que ninguém pode tomar da gente. A gente perdeu isso e aí isso deságua na política. A política é o final das contas. Aí a gente acaba elegendo um Joe Biden, acaba elegendo políticos que dizem que vão cuidar da gente, né? A gente não quer que político cuide da gente, a gente quer que político saia do nosso caminho, a gente quer que político pare de nos atrapalhar, pô. Isso é muito triste que a política tenha... no mundo inteiro, hoje, a gente está vivendo um crescimento do Estado. Se na década de 90 a gente viveu o fenômeno do Estado voltando a diminuir, a gente está vendo o crescimento do Estado. Sami deve estar vendo aí o pessoal falando sobre o fim do consenso de Washington, as regras, até as regras de intervenção mínima do Estado da economia, do Estado na economia, deixaram de existir. Então, a gente tem que se preparar nos próximos tempos, a não ser que nós, como indivíduos, tenhamos alguma reação, a gente tem que se preparar para ver cada vez mais o Estado se intrometendo nas nossas vidas. E o fim da guerra no Afeganistão, hein, Paulo? Qual a sua expectativa aí? Biden anunciou que as tropas estão voltando para casa em definitivo. Pô, mas 11 de setembro? Que falta de sensibilidade. Coisa horrorosa. O cara escolheu a pior data do mundo, né? Os Estados Unidos entraram na guerra do Afeganistão por causa do 11 de setembro. Eu não sabia. Ele anunciou a retirada no dia 11 de setembro? Para dia 11 de setembro. E é aquele negócio... Olha que coisa surreal. A imprensa está cobrindo... Isso é um assunto muito interessante para o ouvinte parar para pensar. A imprensa está cobrindo o Joe Biden dizendo que vai tirar as tropas no dia 11 de setembro. O Donald Trump tinha prometido retirar as tropas no primeiro semestre. E a imprensa não deu a menor bola. Aí agora, quando é o Joe Biden prometendo para tirar no segundo semestre, por que não tirou agora? A imprensa bate palma, é uma coisa maravilhosa. Isso tem a ver... Eu fiz hoje uma publicação no meu Twitter mostrando que o Trump dizendo, as notícias de setembro, do Trump dizendo que todos os americanos iam estar aptos a serem vacinados em abril. E a notícia está aqui, o New York Times, enquanto ele diz isso, assim, especialistas dizem que é improvável, CNN, USA Today, o Trump diz que os americanos, o CDC diz que as chances são baixas, o The Washington Post, Trump diz, sem evidência, Trump diz que os americanos vão receber a vacina ao coronavírus em abril. Então, assim, se você olhar os jornais, todos os jornais trataram como uma piada. O que aconteceu? O Joe Biden assumiu o governo, ele não mudou nada na política de vacinação do Donald Trump, não teve nenhuma mudança, nenhuma, Task zero. Force, né? Zero mudança. Exato, do Task Force que o Donald Trump montou em março do ano passado. O Biden assume e mantém a mesma política do Task Force que o Donald Trump assume. E a imprensa falou que não era possível, né, Paulo? A imprensa falou que o Trump disse que os americanos estariam aptos a ser vacinados em abril. A imprensa falou que não é possível e agora o Biden vai lá e colhe os louros. Que coisa, hein? A imprensa, os especialistas, etc. E agora o que está acontecendo? Estamos em abril e todos foram vacinados. Inclusive eu tomei a minha vacina aqui no sábado. Boa, Paulinho. Qual foi a vacina? Pode revelar? Tomei a da Moderna. Agora aqui tiraram a da Johnson & Johnson de circulação, né? Então você tem a da Moderna e a da Pfizer, que são praticamente idênticas. É então, a Heineken das vacinas. Vocês só estão tomando Heineken. A da Johnson & Johnson a gente está tomando aqui. É Brahma, não arde o olho. Brahma. A da Johnson era boa, só precisava de uma dose. Sim. Uma dose no ar de olho do bebê. Paulinho, obrigado pelo papo. Muito bacana conversar com você aí uma vez por semana. Você pode entrar lá no Instagram dele. Lá tem todo o caminho aí, o Real P. Figueiredo. É isso aí. Paulinho tá aqui com a gente conversando. Que boa. No Twitter, no Instagram. E o cara do livro lá do seu vô não quer fazer debate. Ninguém quer fazer debate com você. Ninguém. Você percebeu que Resta um. Você percebeu que ninguém quer fazer debate com você. Cara, é o resta um. Eu tô solitário, eu gosto de debater, sinto saudade, as pessoas que debatam comigo. O Joel debateu comigo no Jornal da Manhã ontem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o autor do livro sobre o meu avô me mandou uma cópia. Eu estou muito envolvido com o meu curso, não pude parar para ler, mas ele me mandou uma cópia, ele fez a gentileza de me mandar uma cópia para que eu leia, de uma cópia digital, e eu vou ler, e aí eu vou emitir meus comentários, eu não quero ser injusto. Fui eu que liguei para ele contra-recomendando a situação. 800 páginas, tem 800 páginas. Eu que liguei. Dá para ler em 2 dias. 800 páginas.
Muito bem. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado pelo prazer, papo aqui. sempre bom estar com você. É nóis, Bacana. Paulo. Valeu, um abração Tamo pra junto, você. irmão. Boa sorte.